Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. É com alegria que eu faço companhia a você na tarde de hoje. Eu sou psicóloga, presidente e fundadora de um templo espiritualista, dirigente espiritual dessa casa, e agradeço imensamente a você que está no Brasil, você que está no exterior, prestigiando o nosso programa. Entre no site silviamara.com.br e conheça um pouco mais a respeito do meu trabalho. E logo após o nosso tema de hoje, eu atendo a sua ligação através dos telefones do ouvinte 31710221, 3262-4490. E no finalzinho do programa eu passo para vocês os telefones de contato e também passo para vocês a agenda da nossa casa, o programa, um oferecimento de atriaromas.com.br. Muito boa tarde, doutor Geraldo. Boa tarde a todos os queridos ouvintes da Rádio Mundial, que cada dia melhor. E nós estamos aqui hoje com o Gian, aqui na técnica, que vai fazendo sinal pra gente, está acabando o tempo, e assim a gente vai seguindo. Mas hoje nós vamos falar de medo, Gian. Você tem medo? Então, nós temos dois tipos de medo. Aquele medo que é biológico, que é um medo de precaução, é um medo instintivo que visa a preservação física. Exemplo, ficar bem na beirada de um prédio de 50 andares sem proteção, provavelmente você sentirá medo. Ou atravessar 23 de maio, por exemplo. Vai atravessar 23 de maio sem olhar. É meio difícil isso, né? Esse é o nosso medo instintivo, é aquele medo de preservação. E temos também o chamado medo psicológico, que esse é mais aquele estado de proteção, porque nós estamos naquele momento em que nós acabamos crendo nas nossas fantasias para a preservação do nosso ego, preservação da nossa imagem, muitas vezes ou em relação aos outros ou até mesmo em relação a nós mesmos. Nós somos criados dependentes do ambiente. E o ambiente, o que ele faz? Hoje já existe o chamado bullying, né? Mas o ambiente, ele pune, o ambiente condena, pressiona. Você se sente pressionado na infância junto à sua família. Só que nós aceitamos o medo. E por que será que a gente aceita o medo se ele nos causa mal-estar? Você vê, eu estou com uma atitude, por exemplo, inadequada. Então, de tanto muitas vezes, ou os nossos pais, ou aqueles que ficavam a maior parte do tempo junto com a gente, ou a gente de tanto criticar a forma que eles fizeram, a forma que eles nos educaram, nós vamos dando tanta importância que, sem que a gente perceba com o tempo, a gente se vê fazendo a mesma coisa que estávamos condenando no outro, condenando naquele que nos educou. Um exemplo, a criança, ela põe o dedo na tomada, você fala, não coloque o dedo na tomada. Ela leva um choque. O que acontece? Ela vivenciou aquele fato, ela experienciou. Daí, ela não vai fazer mais, né? Isso é real. Mas e nós? Como é que nós agimos? O medo, ele muitas vezes é uma fantasia de perigo, porque nós acreditamos que estamos nos protegendo e acabamos mentindo para nós. Falseamos para nós. Nós acabamos anulando a nossa vontade, acreditando que dessa forma não vamos sofrer. Quer ver um exemplo? Eu tenho vontade, por exemplo, de dizer alguma coisa para o meu namorado, para o meu marido, só que ele vai achar ruim. Então eu deixo para lá. Eu quero conversar com meu filho, quero conversar com meu funcionário, mas ele pode pensar uma outra coisa e aí eu vou criar problemas. Eu tenho medo que dê errado. Então,
eu deixo para lá. Eu quero ensinar alguma coisa para alguém muito próximo ou até para um amigo. Eu falo, puxa vida, é melhor não, deixa para lá. E com isso nós vamos tolhendo a nossa vontade. Nós vamos deixando o mundo, a fantasia, as críticas e, por consequência, o medo tomar conta de nós. Você, por acaso, já pensou que existem vozes que te pressionam? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. E você já percebeu o quanto você está parado na vida? Você está prestes a ser promovido exatamente naquele cargo que você tanto queria. Só que você está também prestes a passar o cargo para outro, porque você tem medo de não dar conta. Será que isso está acontecendo com você exatamente agora? Nós vamos saber daqui a pouquinho, logo após Átria Aromas. atriaromas.com.br. E a gente, quando se fala no incenso indiano, da terra dos hindus, por que a átria é um incenso diferenciado? Porque a composição dele não tem carvão. Por essa razão, ele é antialérgico. E olha, a átria, ela fica na rua Bom Pastor, 2316, bairro do Ipiranga, com o telefone 011-2915-8020, com o zap 999-868020. A átria é a última palavra na matéria de incenso indiano. Esse incenso ele sobressai em cima de todas as outras marcas em matéria de qualidade, porque ele não tem carvão, certo? A átria, sincera, tem 54 aromas diferentes. É sândalo, sal grosso, sálvia branca, olho grego, oxalá. Tudo que você imaginar na matéria de incenso, pensa na átria. Aonde encontra o incenso da átria? Vocês não sabem? Ah, mas o Jean aqui diz que eu tenho que falar. Eu vou falar, não precisa discutir não, Jean. É encontrado em todas as casas de artigos religiosos do país, principalmente na gigante distribuidora Luar de Artigos Religiosos, que fica na rua Bom Pastor, 2190, com o telefone 20636464. E nós estamos conversando e vamos dando sequência no nosso programa. Por exemplo, vamos continuar falando sobre o medo. Você que acabou de sintonizar agora a Vibe Mundial, ouve o programa Silvia Mar e você, porque aqui comigo a vida acontece. Vamos supor que você está numa festa, você gosta de dançar, você tem vontade de dançar, o que é que você faz? Você tem medo. Sabe por quê? Você tem medo de fazer feio, então é melhor nem dançar. Você bloqueia a sua vontade e abre espaço para o medo. O medo é o principal bloqueador da vontade. Nós temos a nossa vontade frustrada e daí damos força ao medo. A vontade é algo que vem de dentro, vem da nossa essência. O medo em si não é nosso, ele vem de fora, porque nós acreditamos, nós aceitamos e é como se nós segurássemos o medo em nós. Nós temos o nosso lado da vontade? Temos sim, e temos o lado do medo, que é aquela voz catastrófica, aquela voz que só fala de coisas negativas, coisas que nos causam frustrações por não ter aprendido a tentar olhar para o medo de frente, inteiros, com a nossa força. Nós acabamos ficando contra nós, não nos sustentamos, não sustentamos aqueles anseios do nosso espírito, acabamos anulando a nossa vontade e damos passividade para que nossas atitudes hajam exatamente contra nós, anulando tudo aquilo que muitas vezes seria muito bom para a gente. Toda vez que nós agimos pelo medo, nós estamos sustentando a negatividade em nós.
damos abertura para a frustração, para a raiva, para a tristeza, para a solidão, porque não estamos conscientes de que tudo aquilo é uma criação nossa. Uma pessoa, por exemplo, que está em um tratamento de saúde, por mais sério que seja esse tratamento, ela tem medo. Ela tem medo. É óbvio que nós temos sempre medo daquilo que desconhecemos. Porém, se eu pensar que o tratamento não vai dar certo, se eu realmente colocar toda a minha força todos os dias nesse medo e nessa negatividade, a probabilidade disso acontecer de uma forma muito negativa na minha vida, em termos de sofrimento, vai ser muito grande. Por quê? Porque é onde eu mais, nisso que eu mais penso, é nisso que eu mais coloco força. Por isso, se isso está acontecendo com você agora, por mais difícil que seja o momento, nós nos deparamos muitas vezes com acontecimentos tristes, sim, mas nós também nos deparamos com milagres. E você pode ser um deles. E a gente tem que acreditar. Tem que acreditar que hoje, esse agora, é o melhor dia e o melhor momento da nossa vida. Nós não devemos nos sustentar em cima do medo. Darmos mais força do que aquela que ele realmente tem. Nós não devemos dar vazão para a frustração, para a raiva, para a revolta, sentirmos solidão. Não. Nós temos que estar conscientes, já que eu posso criar o que é negativo, que eu possa criar também na minha vida tudo aquilo que for de melhor. No mundo, é verdade, existem pessoas, sim, com quem parece que acontece tudo, absolutamente tudo de negativo. Mas também existem aquelas pessoas que passam pela vida sem que nada lhes aconteça. E elas saem ilesa. Nos submetemos muitas vezes ao mundo. No mundo está englobado a nossa família, os nossos vizinhos, conhecidos, os outros, nossos colegas, tudo aquilo que está fora de nós, chamando a atenção do mal, e ficamos com o nosso pensamento no mal. A própria física quântica já diz que vivemos num mundo de possibilidades, é o quântico. Então, se você pode pensar qualquer coisa contra você, você também pode pensar algo a seu favor. A nossa alma, a nossa alma precisa ficar no aqui e agora. Então, seja Deus, seja Oxalá, seja Buda, Jeová, Eu Superior, o nome que você quiser dar, ele fala em nós através da nossa vontade, ele fala em nós através da nossa essência. E nós precisamos, sim, sair da nossa zona de conforto. Quando dizemos, por exemplo, não tenho medo de nada. Na mesma hora vem todos os medos na nossa cabeça. Só que, nesse momento, eu tenho que ter a consciência que isso são impressões negativas. E isso acontece com muito mais força com quem acredita no mal. Se você me falar assim, Silvia, a gente acaba assistindo o noticiário e, quer dizer, eu não posso acreditar no mal, então eu vou sair com o meu celular, o meu iPhone novinho, conversando pela rua normalmente, Jean? Não, né? Você vai se precaver, não é verdade? Adianta você pensar positivamente que nada vai te acontecer e você sair em qualquer lugar nos dias de hoje? Não. Você precisa ter, no mínimo, também o bom senso. Não basta só ter a boa vontade e o pensamento positivo. Você tem que fazer com que isso
aconteça na sua vida. E agora nós vamos a Atriaromas. atriaromas.com.br. Minha gente, muita gente usa o incenso às vezes, né? Mas lá ele acende assim, vira as coisas. Mas minha gente precisa prestar atenção nas coisas para funcionar. As coisas funcionam, veja bem, quando a pessoa tem sua autodeterminação. Não esqueçam disso, minha gente. Quando você bater numa porta, ela não se abre, não desista. Tem que bater até abrir. É como você, quando usa um incenso da átria, você tem que fazer a sua prece, elevar seu pensamento e acreditar naquilo que é possível, para que o astral possa trabalhar em seu favor. Como é que você quer que o astral trabalhe em seu favor se você nem fé tem? Fica difícil, hein? Fica difícil. Mas se realmente você quer resolver mesmo, minha gente, tenha fé, faça com fé e acredita. Porque tudo que existe na face da terra tem uma razão de ser. E o incenso tem seu valor. Tem, sim, senhor. Aonde encontra o incenso da átria, vocês não sabem? Vocês estão brincando comigo. Em todas as casas de artigos religiosos, principalmente na Luar de Servidor de Artigos Religiosos, na rua Bom Pastor, 2190, com o telefone 206364 e 64. E nós estamos conversando e vamos dando sequência no nosso programa. Então, você que acabou de sintonizar e acabou de ouvir o Dr. Geraldo falando sobre atriaromas, ouve o programa Silvia Amar e Você, porque aqui conosco a vida acontece, não é assim? E falando do medo e dando continuidade, como é que você se ajuda nesse sentido? Então, a primeira coisa que precisamos ter é a consciência do medo, a consciência que ele existe em nós, de alguma forma. E a segunda forma é você se deixar envolver pelo poder que você tem em não se impressionar com isso. Porque o medo ele é superável quando nós tomamos consciência que temos, sim, o poder do domínio sobre ele. Nós podemos nos impressionar, mas também podemos nos desimpressionar. E não podemos e não devemos perder aquela vontade sufocada em nós, pois com essa perda nós perdemos a nossa alma, nós perdemos a vontade, o fluxo dos nossos bens de sucesso se perdem com a ideia de que me proteger é me dar força. E sim, me proteger não é só isso, é ficar na positividade e fazer com que essa positividade aconteça com sabedoria. Você precisa e deve, exatamente agora, ficar no bem. Pensar também que você é merecedor desse bem e fazer por onde merecer. Então, quando você fica do seu lado, com a sua força interior, a sua aura é bonita. Tudo em você é bonito. Você exala coisas boas. Você vai ter um sorriso para dar para alguém. Você vai ter a vontade de falar um boa tarde, um bom dia. Tudo isso mexe com a tua energia, com a minha, com a energia de qualquer pessoa. Assim, também a gente pode fazer em relação ao medo. Tudo fica a seu favor quando você está a seu favor. Já dizia meu grande mestre, Gasparetto. Então, sem consciência, nós não dominamos, por exemplo, uma máquina, um computador, um carro. Nós precisamos da nossa lucidez para isso. O importante é alimentarmos o bem em nós, sempre. E aí, nós conseguimos o melhor. E isso é uma experiência, você pode fazer as experiências e deve fazê-las. Então, tenha em mente que tudo que é negativo pode ser, sim, uma criação
da sua própria mente. O bem, ele é real o tempo inteiro. É importante que você exercite a sua faculdade, o seu domínio de permanecer no bem, permanecer no bom, permanecer no que é divino. É importante você sentir a sua alegria, sentir que aquilo que você gosta é bom. E você se defende ficando do seu lado e se apoiando. Porque, como já dizia o meu mestre, a vida, ela te trata sempre como você se trata. Sempre. É sempre assim. E eu, como psicóloga, espiritualista, fundadora, dirigente espiritual de uma casa, há mais de 25 anos, faz mais de 30, né? Eu te ofereço em consulta a oportunidade para que você se conheça, aprenda a ter maior segurança ao fazer as suas escolhas, assuma a responsabilidade pela energia que está atuando em você agora, aprenda a discernir se um pensamento, uma dor física, um mal-estar é seu ou se é fruto de outras energias, porque é o seu sentir que lhe dá informações. E quanto menos conhecidos, mais destrutivos. Eu ofereço não só o tratamento em terapia, como psicóloga, mas também como mestre quântica em Reiki, agregado ao meu trabalho como terapeuta multidimensional através da mesa, onde eu trabalho com a radiônica, a radiestesia, junto à equipe dos arquiturianos e a minha egrégora de luz. Essa é uma ferramenta que identifica e limpa desequilíbrio energético, mental, emocional, espiritual e traz, em consequência, benefícios em todas as áreas da sua vida, inclusive aquelas crenças limitantes, né, que são potencializadas por energias nocivas. Cria sempre novas possibilidades. Por favor, faça uma visita à nossa casa, conheça a nossa casa, nos faça uma visita e, caso seja necessário, você poderá fazer o tratamento gratuito em desobsessão ou em apometria. Na nossa casa eu trabalho com a minha maravilhosa Umbanda, com psicografia, com a pintura mediúnica, com a cura quântica, com orixá reiki, e eu conto com tarefeiros, com médiuns maravilhosos que estão comigo há mais de 25 anos. Então, faça uma visita na nossa casa. Eu vou passar para vocês, no final do programa, o nosso calendário, para que você acompanhe também os telefones de contato, caso você queira me procurar e fazer uma consulta. E a partir de agora, nós vamos entrando, então, indo rumo ao segundo bloco. Vamos lá. Programa Silvia Amar e Você, porque aqui comigo a sua vida acontece, e aproveito para mandar um abraço para a Selma Rocha, lá de Sorocaba. Vamos nos ver, Selminha. Bom, a partir de agora, eu conto com a sua participação no 31710221, 32624490, fazendo a sua pergunta aqui no programa Silvia Amar e Você, lembrando que eu não faço adivinhações. E já temos ouvintes na linha, então vamos lá. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? É Luzinete. Oi, Luzinete, você fala de onde? Eu falo de São Bernardo. Um grande abraço aos ouvintes de São Bernardo. Pois não, Luzinete? Então, eu estou querendo saber, assim, eu estou com uma casa para alugar no interior e está um pouco difícil para alugar, sabe? Eu queria saber, assim, se eu vou alugar logo. Então, Luzinete, você tem alguma filosofia de vida, filosofia religiosa que você gosta, que você se afiniza? Sim, eu sou católica e eu frequento a Seite-Noyer. Que maravilha. Então, você já tem bastante conhecimento. Olha, uma das coisas que eu costumo dizer, e eu acredito nisso também, até em função de uma experiência vivida pelo meu pai, que é o Dr. Geraldo, que faz o programa comigo. Sim. É pedir licença
para alugar, Uhum. tá? Então, você explicar que você está alugando não é só porque você quer, porque você precisa alugar. Sim. E pede licença para alugar, faz a sua prece e acredita que você foi ouvida, né? E que em breve você vai alugar. Porque agora parece que você está com medo. Não fica com medo, tá? Tá bom. Acredita. Todo mundo a gente ouve falar, ai, tá tudo difícil, tudo É. difícil, não vai alugar, a gente vai. Parece que isso vai entrando na gente. Não deixa É acontecer isso verdade. com você, não, Luzinete. Ai, tá bom. Tá? Tá. Vai alugar, mas faz a sua prece bem fervorosa e pede bom. licença para isso. Tá bom? Amém. Tá, muito Um obrigada. grande Deus abraço para você, Oi. viu? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Com Chico Porteiro. Como? Francisco, Oi, Francisco, você fala de onde? faz de Bragança Paulista. Um grande abraço aos ouvintes de Bragança Paulista. Pois não, Francisco, qual a sua pergunta? A pergunta é o seguinte, que eu tô tirando uma férias aqui do Porteiro, até o final do mês. Aí tem uma moça aqui que trabalha de manhã e eu tô interessado nela, mas eu tenho medo de chegar. Será que vai dar certo? Ô, Francisco, tem tudo para dar errado, você sabe por quê? Por quê? Porque você não tá com medo de chegar na mulher, não. Ué, o que pode acontecer de É tomar pior? um toco, né? Oi? É tomar um toco. Ué, Ou pode dar positivo também. então, mas vai que cola. É, não uma é? moça proveitosa. Ela. Se você não tentar, se você gosta da menina, se você não tentar, outro vai ter mais coragem e vai falar com ela e você vai ficar vendo ela sair, ó, tchau, dando tchau pra você e saindo com outro. É o medo, o que ele faz com a gente? Ele paralisa. Ah, você tá falando sobre o medo mesmo, Exatamente. O medo né? paralisa a Tem problema aqui gente. no Guarita. Né? A gente tem medo de ouvir um não. Não você já tem. Se você não falar com ela, você vai ter mais do que um não. Então, Francisco, cria coragem e vai falar com ela. Ô Silva, deixa eu só te fazer uma pergunta. Pode fazer. Será que eu vou ficar trabalhando nesse condomínio aqui? Eu gostei daqui, viu? Você gostou? Gostei demais. Olha, se você está fazendo o que você gosta e está desempenhando bem o seu trabalho, você não teve nenhum tipo de reclamação do seu trabalho, então faz o seu, confia que a possibilidade de você ficar aí é enorme. Primeiro, porque você gosta do que você faz, gosta do seu trabalho. Quando a gente gosta do que a gente faz, nem parece que a gente trabalha, sabe? Porque se alguém precisar pedir para ficar até um pouco mais tarde, a gente fica. Por quê? Porque a gente gosta do que a gente faz. Acredita mais em você, Francisco. Certo. Tá? Trabalha isso em você. Eu não sei em que momento da sua vida que você teve alguma quebra que te deixou inseguro, tá? Foi a morte do meu pai. Depois que meu pai faleceu, eu não fui mais o mesmo. 3 anos atrás, ele infartou dentro do meu carro. Puxa vida. Fulminante. Então isso aí fica na minha cabeça, se eu vou ser sincero, isso aí... Então, só que o que você tem que pensar, Francisco? Ele te deu formação, ele te deu caráter. Ele foi um bom pai. Tá? Foi um bom pai. Então, daqui para frente, você vai pegar toda essa herança maravilhosa que ele deixou para você, você vai colocar dentro do seu coração que era o momento dele, ele não ficou sofrendo, ele não ficou dando trabalho para ninguém, até porque ele sempre falou que ele não queria dar trabalho para ninguém. Foi tá? verdade. Isso você falou tudo, viu? Ele sempre falou isso. Sempre falou isso aí mesmo, ele, a minha mãe, a mesma coisa. Então, ele sempre falou isso para você e para toda a família. O que aconteceu? Ele foi do jeito que ele gostaria de ter ido. De repente. Foi que nem um passarinho. Exatamente, ele cumpriu a missão dele. E deixou você aqui para cumprir a sua. Então, assim, confia em você, porque você tem todas as qualidades que uma pessoa precisa para vencer. Acredita em você e acredita no seu talento, Francisco. E o pessoal aqui gosta de mim demais, já recebi até elogio já. Então, confia em você. Tenha muita fé em Deus. E depois você me liga aqui para me contar que você falou com a menina, que deu tudo certo. Tá bom?
A sua voz é muito bonita, Silvia. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado mesmo. Viu? Tchau. Um grande abraço para você. Até mais. 3171-0221 3262-4490. Ligue e faça a sua pergunta. E vamos ouvir a Atria Aromas. atriaroma.com. Quando se fala em incenso indiano, tem que se pensar na átria. A Atria Aroma é a última palavra em incenso indiano, lá da terra dos hindus. A átria tem 54 aromas diferentes em matéria de incenso. Esse incenso ele tem um diferencial extraordinário, porque na fórmula dele não tem carvão. Por essa razão, ele é um incenso que tem aquele diferencial maravilhoso. Ele é antialérgico. A átria tem 54 aromas diferentes. Abre caminho, alfazema, almística. Tudo que você pensar num bom incenso, você tem que pensar na átria. Aonde encontra em todas as casas de artigos religiosos do país. Principalmente na gigante de São Paulo, a distribuidora Luar Distribuidora de Artigos Religiosos. Na rua Bom Pastor, 2190, com o telefone 20-63-6464. E nós estamos conversando. E vamos dando sequência no nosso programa. Vamos dando sequência ao programa Silvia Amaro e Você, porque aqui sua vida acontece. 3171-0221, 3262-4490. Ligue e faça a sua pergunta. E eu acho que o doutor Geraldo não almoçou ainda, porque o doutor Geraldo comeu um pedaço do Atria Aromas. atriaromas.com.br. Isso aí. O doutor Geraldo parou no ponto, não esqueceu do BR, olha lá. Ei, doutor Geraldo, eu vou contar, doutor Geraldo ele dá assim trabalho aqui para o Atria Aromas, viu? Doutor Geraldo não é fraco, não. Mas ligue e faça a sua pergunta. Foi muito gostoso, muito bom ter atendido essas duas ligações, inclusive atender a ligação do Francisco, né? O Francisco, ele deixou claro aqui algo que a gente estava falando no nosso programa, né? Estávamos falando a respeito do medo, que são medos que a gente acaba criando. E ele gosta de uma moça e tem medo de chegar na moça, tem medo de falar com a moça. Poxa vida, mas o que será que pode acontecer de pior? Não é? Ele ouvir não? Então ele vai ter que trabalhar esse não. E quantas vezes e quantos medos nós precisamos encarar na nossa vida? Quantas vezes nós precisamos encarar o medo, termos consciência que ele existe, que ele está aí, mas a gente tem o quê? Que superar esses medos. Não é verdade, doutor Geraldo? Sem dúvida nenhuma. E como é que a gente consegue isso, doutor Geraldo? Bom, parando ou indo para frente? Como a gente é do interior, né, lá de Goiás, Mato Grosso, esse mundo afora, a gente não pode ter medo nem de morrer. Tem que encarar a realidade. E encarar de verdade. Falar assim como se diz lá em Mato Grosso, de peito para peito. Não dá para discutir. Opa! Não vai assustar a moça, né? Não vai assustar. Pelo contrário, ele vai conquistar. Opa! Porque eu arrumei um homem agora de verdade. É isso aí. Vamos aos ouvintes. Alô? Alô? Opa! Oxa, 3171 0221 3262 4490. Alô? Alô? Pois não, com quem eu falo? Oi, a Sônia. Oi, Sônia, você fala de onde? São Paulo, Vila Maria. Um grande abraço aos ouvintes da Vila Maria. Pois não, Sônia, qual a sua pergunta? Então, você estava falando sobre o medo e calhou muito para mim. Porque assim, eu tô com problema com meu filho e a namorada dele que praticamente está morando em casa. E assim, a menina não faz nada, sabe? É uma menina, ela é novinha, tem 15 anos e tal. E eu fico engolindo, sabe? E assim, eu tenho medo que
eu falo alguma coisinha para ele, ele já fica bravo, acha que tenho medo também de magoá-la, sabe? E aí tá difícil para mim, tá, caramba. Qual a idade do seu filho? 20. Então, para ele ficar com medo, tá? Aliás, você ficar com medo de conversar com ele, para responder para você, ficar bravo com você, ele até poderia, né, se ele bancasse as contas dele e estivesse morando em outro lugar. Então, na sua casa existem as suas regras. É você que coloca as regras. Ele mora lá com ela. Então, é você que lava, é você que passa, é você que faz a comida. É você Sim, que limpa a casa? Opa, me leva aí que eu também quero morar aí, ô Sônia. Tá? Me leva que eu também quero morar. É assim, quanto mais calada você ficar, mais desrespeitada você será. As pessoas te tratam como você se trata. Então, é o caso de você chamar o seu filho e conversar com ele. Filho, te amo de paixão, estou com você até embaixo d'água, só que eu preciso de colaboração. Nós temos mais uma pessoa aqui em casa e eu preciso que você colabore. Não, porque isso, porque aquilo e tal. Olha, filho, então provavelmente você vai ter que procurar um lugar, né, para você morar com a sua esposa. Porque eu não tenho a mínima condição de fazer tudo para todos da forma que eu venho fazendo. É simples assim. E assim, tem outra coisa que você também pode fazer. Modificação de comportamento. A roupa deles, você coloca de lado. Você não lava. Você não passa. Certo. Entendeu? Gostei. Gostou? Gostei. Então você pode até não falar nada para ele, filho. Olha, você casou, né, filho? Então não posso ficar me metendo na sua vida. As suas coisas, tá? A sua roupa, seu quarto, essas coisas. Então você casou, aí a sua esposa junto com você, vocês cuidam dessa parte de vocês. Pronto. Não lava, não passa, não limpa o quarto e deixa lá, deixa a madeira quebrar. Ah, sim, adorei. Gostou, né? Adorei. Não tinha pensado É isso. nisso. A gente tem que pensar porque eles precisam amadurecer. E a gente não faz isso porque nós somos pessoas ruins. Você fez tudo e faz tudo por ele. Sim. Só que você mimou além da conta. Tá na hora de você falar, bom, minha casa, minhas regras. Não quer falar? Então tem atitude para isso. Ah, eu não gosto de comer isso aqui, que pena, só tem isso aqui para comer. Entendeu? Sim, sim. Facilita a tua vida e chega de tarde e vai dormir. É isso mesmo, adorei. Tá bom, Sônia, Nossa. sem briga, sem nada. Um grande, assim. Obrigada. um grande abraço para você, fica com Outro, Deus. meu amor. Tchau, Sônia. Alô. Boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? É Zé Carlos, Silvia. Oi, Zé Carlos, você fala de onde? Santa Cecília. Um grande abraço aos ouvintes de Santa Cecília. Pois não, Zé Carlos, qual a sua pergunta? Obrigado pelo abraço em nome do povo todo. Em primeiro lugar, quero dizer que eu sempre ouço o seu programa com atenção, que a gente sempre aprende muita coisa, Silvia. Muito obrigado pelas palavras de incentivo ao nosso trabalho aqui, Zé Carlos. Satisfação falar contigo. Silvia, o que me traz essa ligação, eu tenho grande dificuldade de respeitar a opinião do outro. Por exemplo, eu acho o Bolsonaro um asqueroso. A minha irmã adora. Eu brigo muito com ela e já cheguei a bloqueá-la no meu celular. O que eu faço para resolver esse meu problema? Um problema meu esse. É um problema seu. Você pode fazer terapia comigo ou com outra pessoa, porque esse seu problema não diz respeito só a esse quesito, esse assunto que você acabou de abordar, tá? Tem a ver com outros assuntos da sua vida também. Você tem mais irmãos? Tenho, só 6. São em 6. Dos 6, você é qual? O primeiro. Você é o mais velho. Tá. Eu já consigo entender uma série de outras coisas, tá? O que é que você pode fazer para facilitar a sua vida? O que ela pensa a respeito desse assunto é um problema dela.
O que você pensa a respeito do mesmo assunto é um problema seu. Isso não vai alterar a sua vida em nada. Então, se você quer mudar alguém, mude você, não o outro. A gente tem que ter uma linha de raciocínio e de comportamento em cima da palavra respeito. Isso não vai mudar a sua vida, o que ela pensa. Agora, o que você pensa pode mudar muito o seu futuro. Porque você não precisa levar a mesma carga das coisas que aconteceram no seu passado, pela falta de flexibilidade que você tem, pelas perdas que você teve, na falta de flexibilidade que você tem, levar isso para o seu futuro. Pensa nisso, Paulo, você é extremamente inteligente, mas é tinhoso e é teimoso igual uma porta. Pensa nisso, tá bom? Satisfação, obrigado. Um grande abraço para você, tudo de bom para você. E vamos a Atre Aromas. atrearomas.com.br. Minha gente, quando se fala em incenso, olha, não esqueça da Atre Aromas. É a última palavra em incenso indiano. Sinceramente, é um incenso que a composição dele não tem carvão, certo? E é um dos melhores incensos indianos no mercado. Aonde fica a Átria? Na Rua Bom Pastor, 2316, bairro do Ipiranga, com o telefone 011 29158020. Olha lá, o zap 11 999 868020. A Átria tem 54 aromas diferentes. Minha gente, sinceramente, o incenso tem um poder extraordinário, principalmente quando você faz a sua prece. Quando você acende esse incenso, você deve acender tranquilamente, assim no seu quarto, na sua casa, fazer o seu pedido, levar o seu pensamento, certo? Para que você realmente seja atendido. Mas para isso tem que ter fé de verdade. Porque todo mundo, às vezes as pessoas pensam que essas coisas são banais. Não são banais. Ela tem fundamento, sim, senhor. Tem fundamento. Mas nós temos que respeitar a regra do jogo. O incenso da Átria é encontrado em todas as lojas do território nacional de artigos religiosos, principalmente na Luar Distribuidor de Artigos Religiosos, da Rua Silva Bueno, 2190, com o telefone 2063-6464. E nós vamos dando sequência no nosso programa. Estamos conversando. Bem, e dando sequência aqui no nosso programa, daqui a pouco eu vou atender, mas eu vou passar o meu recado agora, porque você que ouve o programa agora, Silvia Mari, você, porque aqui a sua vida acontece. Eu atendo na Rua José dos Reis, 855, lá na Vila Prudente, presencial de segunda, de terça, de quinta-feira e online todos os dias da semana. Próximo da estação do metrô, Vila Prudente, e também atendo por Skype, Google Meeting e outras plataformas. Para marcar consultas, é só você entrar em contato através do telefone 11 São Paulo 2897 8572. 2897 8572. Deixe o seu nome e o seu telefone que eu entro em contato com você, ou então por WhatsApp para que você tenha informações sobre a consulta no 11 São Paulo 99624 9851. 99624 9851. 99624 9851. Entre no site silviamara.com.br. E no próximo dia 28 e no próximo dia 5 de julho, nós teremos os nossos queridos pretos velhos na nossa casa, trazendo também a sua orientação, trazendo também o seu amor, a sua dedicação no
os próximos dias 28 e dia 5 de julho. A partir das 7h30 da noite, a entrada é franca, lá na Rua José dos Reis, 855, na Vila Prudente. E faremos o nosso bazar de roupas usadas e outros utensílios, no dia 2 de julho. 2 de julho é um sábado, a partir das 10h30 da manhã. Dia 2 de julho, no próximo sábado, lá na José dos Reis, 855, na Vila Prudente. E vamos ao nosso ouvinte. Alô? Alô? Pois não, com quem eu falo? É a Leonice. Oi, Leonice, você fala de onde? O bairro Cidade Líder. Um abraço aos ouvintes da Cidade Líder. Pois não, Leonice, você faz a sua pergunta rapidinho, que nós estamos no finalzinho do programa. Tá bom, minha questão é assim, desde que eu entrei na adolescência, eu comecei a engordar. E nesse período eu faço regime, emagreço, volto. Agora eu cheguei num momento que eu não estou conseguindo mais. Qual a sua idade? Eu tenho 58 anos. Olha, tem uma série de fatores aí. A gente precisa ver o fator fisiológico, né? Exames, pode ser problema de tireoide, tá? Pode ser também uma certa indisciplina sua por ansiedade. Então, se você tiver oportunidade, procure um psicólogo, pode ser comigo, pode ser com outro profissional, que esse profissional terá todas as condições de ir buscar isso, porque eu tenho duas coisas. Uma é a indisciplina e a outra eu me protejo do quê quando eu engordo? Então, pensa nisso com muito carinho, Leonice. Tá bom? Tá bom. Um grande abraço para você. Bem, e nós já estamos aqui no finalzinho do nosso programa, Silvia Mari e você. Eu agradeço imensamente pela sua participação e para você. A cada dia que vivo, mais me convenço que o sofrimento da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos e na prudência egoísta que nada arrisca. E que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento opcional. Fernando Pessoa, que você tenha dias reflexivos, iluminados de muita paz e até a próxima quarta-feira, às 13 horas. Até lá!